Estamos prestes a ver um novo universo de Mortal Kombat 1, onde então está uma nova história, novos personagens, volta de personagens novos e também, claro, o poder que o Fire God Liu Kang vai então demonstrar ainda mais. Sabendo então que o universo de MK ele é bastante poderoso, né, e que se vai aumentar ainda mais, provavelmente, e se o Akuma Street Fighter enfrentasse então todo o universo de Mortal Kombat, ele teria poder suficiente para poder vencer Scorpion, Raiden, Kronika ou mesmo também o atual Liu Kang, Deus do Fogo? Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago e hoje estamos em mais Duelo Mortal. E antes de mais nada, esse Duelo Mortal veio sugerido de vocês nos comentários. Muito obrigado pela sugestão do A Luz do Meu. E também vocês também votaram lá na comunidade, na aba comunidade, Akuma contra o universo Mortal Kombat, que diga-se passagem venceu da Fahrenheit contra a Ilana Belloc e também Thanos regulador contra o universo DC. Eu fiquei bem surpreso com isso, né? Que lembrando, se você quiser que eu faça a sua batalha, se inscreve no canal, deixa aquele like também top e claro também vai voltando também sempre que eu colocar uma sugestão de batalhas que vocês pedem também. Vamos dividir então o universo de Mortal Kombat em camadas e também por reinos dimensionais, pois cada reino possui então suas próprias características únicas. Camada 1 é a The Realm. O reino da Terra é onde então a maioria dos personagens humanos vivem e também lutam para poder proteger o seu mundo dos ataques dos outros reinos. A camada 2, Outworld. Outworld ele é um reino sombrio e também desolado, governado então pelo Imperador Shao Kahn. Esse é o reino então que mais aparece nas batalhas contra a Terra. Camada 3, Netherrealm, o reino dos mortos e também dos demônios, liderado então por magos, por exemplo, Quan Chi, né, que é um lugar também cheio de caos e também corrupção. Camada 4, Edenia, um reino tão pacífico e também paradisíaco, muitas vezes entra então em conflito com Outworld, é a terra natal dos personagens como por exemplo como a Kitana, né. Camada 5, Otherrealm. Otherrealm é um reino de ordem e lei, o oposto do caos de Netherrealm, mas ele foi pouco explorado em MK. Camada 6, Chaos Realm. O reino do caos é onde então a invisibilidade reina, também foi tão pouco explorado também em MK. Camada 7, Vaeternus. Vaeternus é um reino então habitado por vampiros, incluindo também a Nitara. A camada 8 é o então Havik Realm. Havik Realm ele é um reino onde o Havik vive, onde então a desordem e também a própria anarquia são então fundamentais. O universo de Mortal Kombat ele também é baseado em deuses, guerreiros, feiticeiros e também líderes de diferentes reinos. Elder God. Elder God são então seres cósmicos que supervisionam então o multiverso, responsável então por manter o equilíbrio entre os reinos. Titãs. Titãs são então entidades antigas e também poderosas, como por exemplo o Naga e também a Blaze, que então desempenharam, né, papéis cruciais na história. Inclusive também em Mortal Kombat 11 foi apresentada então a Kronika, né, que é também uma das titãs. Deuses e também governantes. Personagens como por exemplo o Raiden, Deus do Trovão, ou Shinnok, ex-deus caído, tem então influência sobre então o destino dos reinos. Campeões. Os campeões são guerreiros tão poderosos que lutam em torneios de Mortal Kombat para poder determinar o destino dos reinos. Liu Kang e Johnny Cage são um exemplo disso. Seres mágicos. Seres mágicos como por exemplo feiticeiros como Quan Chi, Shang Tsung e Saturn têm então poderes mágicos que influenciam também outros reinos também. Líderes de reinos. Shao Kahn, imperador de Outworld, e Sindel, a rainha de Eden, exercem então a influência sobre então seus reinos. Agora, então pro Akuma, né, de Street Fighter, o Akuma também é conhecido por ser então o Goiki. Ele é um lutador que apareceu então pela primeira vez em Street Fighter número 2 Turbo Hyper Fighting. Ele é um lutador mestre em artes marciais que segue então o estilo de Satsu no Hado, um caminho de poder sombrio que o torna então extremamente poderoso, né, mas também muito resistente a danos. O Akuma ele é um dos lutadores mais temidos em Street Fighter, justamente por sua força e também técnica absurda. Habilidades e poderes do Akuma. O Satsu no Hado, essa é a habilidade principal ou também a fonte de poder do Akuma, uma energia controlada que aumenta então significativamente, mas também coloca também o risco de perder o controle. Go Hadouken. Go Hadouken é a versão mais poderosa do Hadouken do Ryu.
lançando então uma esfera de energia de alta intensidade. Shoryuken, um soco de subida que pode então causar um dano significativo. Tatsumaki Zankakuru. Tatsumaki Zankakuru é um chute então giratório que pode então atingir vários inimigos. Mizoji. Mizoji é um ataque poderoso e também devastador que usa então todo o poder do Satsu no Hado. Asura Zanku é uma técnica de mobilidade na qual então o Akuma ele fica incorpóreo por um curto período de tempo, então flutua rapidamente pelo chão. Shungoku Satsu, ou o Demônio Furioso, né? Que é um ataque tão rápido, então atinge então a alma do inimigo. Para usar essa habilidade, o Akuma então deve então ceder completamente o Nosatsu no Hado, também deixar a sua intenção destrutiva superar, mas pode então ser combatido entrando então em Mu, ou então em um estado então de nada. Ira do Demônio Furioso, uma versão poderosa do próprio Shungoku Satsu. E cada habilidade do Akuma que ele tem, né, sempre vai ter uma versão melhorada, sempre tem uma versão melhorada de golpes, habilidades também, tendo então mais dano, sendo também mais rápido e também mais poderoso. Pontos a ser ressaltados, tá? O Akuma ele só luta contra oponentes que ele considera dignos. Se ele perceber que um oponente ele é inferior a ele, ele não vai usar a sua verdadeira força. Todo o universo de Mortal Kombat. O universo de Mortal Kombat ele é conhecido então por ser bastante violento e também com personagens poderosos, incluindo também deuses, ninjas e lutadores habilidosos. Personagens de Mortal Kombat têm uma ampla gama de habilidades. Muitos usam então magia, artes marciais e também armas com muita perfeição. Partindo então para a análise, tá? A escala de poder do próprio universo de Mortal Kombat, o universo de Mortal Kombat em si, ele inclui então personagens que variam amplamente em termos de poder, desde então humanos habilidosos até mesmo também seres divinos. Alguns personagens, como por exemplo Raiden e Shao Kahn, possuem então poderes que rivalizam com os deuses. A adaptação do Akuma. Sabemos que o Akuma ele é um lutador extremamente habilidoso, mas a sua adaptação ao enfrentar personagens com poderes mágicos e divinos pode ser um grande problema. Os personagens de Mortal Kombat ele tem acesso então a uma variedade de habilidades mágicas e também especiais que podem também mudar o destino do rumo da luta. Experiência em combate. Claramente o Akuma ele é um mestre em artes marciais, onde ele também sabe lutar de diversas formas possíveis, mas seu estilo de luta ele é o mais pro ataque em si, sempre sendo então agressivo. Mas lutadores de Mortal Kombat também são habilidosos e também experientes em combate. Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Scorpion e outros lutam tão bem quanto o próprio Akuma. Habilidade com o Satsu no Hado. Satsu no Hado ele pode então fornecer ao Akuma uma quantidade imensa de poder, mas também traz o risco de perder o controle. Isso poderia ser uma fraqueza a ser explorado pelos lutadores de Mortal Kombat, principalmente como Raiden, que pode então mexer com a mente dos seus oponentes. Shao Kahn, que ele tanca a fúria desse nível também, como foi então como o próprio Kotal Kahn, tentando então partir para cima do próprio Shao Kahn. E certamente, considerando então que o Akuma ele luta contra oponentes considerados tão dignos, ele só vai usar todo o seu poder caso ele ache que seu oponente seja tão digno para isso. Alguns lutadores de Mortal Kombat provavelmente não seriam dignos de ver o poder real do Akuma, como Kano, Johnny Cage, Goro, Milena, Kotal Kahn, Kabal e assim vai. Não porque eles são fracos, não, mas porque a própria personalidade deles, o poder espiritual deles, digamos assim, né, é o que seria um ponto a ser ressaltado. Mas apesar disso, ser um ponto a ser ressaltado, poderia ser um problema para o próprio Akuma, pois poderia também subestimar muitos lutadores, como por exemplo o próprio Johnny Cage, né? Até mesmo também lutadores humanos têm habilidades também ou poderes interessantes que poderia também oferecer um certo desafio. Tenho certeza que a discussão seria a grande diferença na escala de poder que ambos têm. Habilidade, estilo de combate e também de cada um que vai conseguir oferecer. Scorpion, ele é um dos lutadores preferidos para mim, tá? Que poderia então ser bastante interessante de combate contra Akuma. Dá bastante trabalho para ele. É lógico que a comparação de forças chega até ser assim, beirar um absurdo. Akuma, ele consegue então se destacar e muito. Sub-Zero, Fujin, Jax e outros lutadores, apesar de terem então certas desvantagens como força ou mesmo também resistência, ofereceriam então um certo desafio, mas logicamente que o maior desafio seria contra caras seres mais poderosos, né? Como Raiden, Shao Kahn, Shang Tsung, Shinnok, Sindel, Quan Chi, Cetrion, Liu Kang, até mesmo também a Scarlet, que poderia então bater de frente contra o próprio Akuma. O Akuma ele é conhecido então por seu desejo de lutar contra adversários fortes e também buscar desafios cada vez maior.
No caso então de enfrentar então o universo de Mortal Kombat, ele provavelmente ele se sentiria então atraído por enfrentar adversários poderosos. Por outro lado, o personagem de Mortal Kombat estaria então motivado a proteger os seus próprios reinos, ao enfrentar então um lutador tão perigoso quanto o próprio Akuma. O Raiden, por exemplo, possui então um controle sobre o clima e também a eletricidade, enquanto então o Sub-Zero ele é então mestre no gelo. Além disso, personagens como Liu Kang, Kitana dominam então as artes marciais, que possui também ataques mágicos. Eles também podem então tirar o proveito do fator de equipe, né? Unindo então forças para poder superar um oponente extremamente poderoso. Estratégica e táticas. Tanto Akuma quanto os personagens de Mortal Kombat, eles têm experiência, né, no combate e também conhecimento tático. A vitória dependeria ou poderia depender, né, da estratégia que cada lado poderia usar. Como Akuma tentando, né, controlar o próprio Satsuno Hado, enquanto então ele tenta então enfrentar adversários diversificados, ou os personagens então de Mortal Kombat tentando então usar então táticas em equipes para poder enfraquecer o Akuma antes de um confronto direto, onde teria então várias formas de lutar. O Raiden ele é o Deus do Trovão e o protetor do plano terreno. Ele é a verdade e a luz encarnadas, facilmente um dos personagens mais poderosos de Mortal Kombat, mas ainda assim mais poderoso na sua forma verdadeira, né, em etérea. O Raiden ele é um verdadeiro imortal tanto em sua forma mortal quanto então na sua verdadeira forma etérea. Mas mesmo que o seu corpo ele então seja tão destruído, a sua essência ela então vai se reformar em seu reino nativo. E sendo então um Deus, os poderes do Raiden são quase ilimitados, cara. Mas ele também é restringido pelos próprios Elder Gods, que não lhe permitem o uso total dos seus poderes. Isso é um fato de que o Raiden ele é significativamente mais fraco em outros reinos. Mesmo sem seus poderes, ser um imortal em Mortal Kombat tem então seus benefícios. O Raiden sendo então tão antigo quanto então seus próprios tempos, né, em si. O que significa então que ele tem então era de experiência de luta e também é especializado em estilo de luta, como o próprio Judo, Nanchuan, Taekwondo, Bujutsu, e também dominou todos os 750 variedades de jutsus. O Raiden também possui então velocidade imensurável, onde ele também já enfrentou frequentemente os deuses anciões, onde ele também é escalado como quase igual a eles, já que ele também já eram capazes então de lutar contra o ser único em um vazio atemporal. E como Deus do Trovão, o Raiden ele tem então controle total sobre os raios, que ele usa então em conjunto com seus vastos poderes mágicos de diversas maneiras, tanto então ofensivo como também defensivo, para poder ajudar não apenas para si mesmo, mas também para outras pessoas que estão lutando ao lado dele. Escudos relâmpagos, manipulação de luz, manipulação de tempo, amplificação de contra-ataque, onde ele então pode ampliar os ataques dos seus oponentes, usando então seu raio e direcioná-lo de volta para eles. Teletransporte, inclusive também interno também, podendo então explodir seus oponentes de dentro para fora. É capaz também de controlar os movimentos dos seus próprios oponentes, anulação também absorção de poder, e assim vai. O Raiden ele é o grande exemplo de que seria quase impossível do próprio Akuma vencer. Shao Kahn. Shao Kahn ele é um grande problema e também um dos grandes problemas que o Akuma ele iria enfrentar, né? Se já é para os personagens de Mortal Kombat, imagina para o Akuma, né, que teria que enfrentar. Shao Kahn ele é um ser que já conquistou diversos reinos, e quando então um reino é conquistado em Mortal Kombat, o poder e energia desse reino ele é absorvido pela pessoa que conquistou esse reino. Shao Kahn ele já conquistou 5 reinos: Vaitenus, da Terra, Ilha de Anix, Oshtek e Edenia. Além disso, em Mortal Kombat 9, 10 ali, no finalzinho, onde praticamente o próprio Shao Kahn estava tão conquistando o reino da Terra, Shao Kahn já estava ficando mais forte, onde ele poderia meter a porrada ali no Raiden facilmente. E tanto poder que ele estava emanando, justamente por conquistar reinos, né, tão poderosos como, por exemplo, a Terra. Já a Crônica, que ela apareceu então no último MK11, ela é uma das titãs mais poderosas de MK. Ela é a guardiã do tempo e também controla os cronogramas de todos os reinos. Seus poderes permitem então que ela então manipule o tempo e o espaço. E ela também pode então criar e também destruir as linhas do tempo inteiras com facilidade. A Crônica ela é capaz então de dobrar a realidade à sua vontade, tornando então a virtualmente imparável. Ela demonstrou a habilidade então de manipular os poderes dos Elder Gods, tornando então ainda mais perigosa. A Crônica também então é imortal e seu poder também só fica mais forte com o passar do tempo. Liu Kang Fire God. Esse é o atual auge, também maior, lutador de MK, e que também vamos também ver agora em Mortal Kombat número 1.
O Deus do Fogo, então, também a fusão do próprio Liu Kang com o Raiden, né? Seus poderes principais são o fogo e o relâmpago. Também teve então poder suficiente para poder derrotar então a Titã Crônica, que estava então manipulando todo o tempo de Mortal Kombat. O Akuma ele treinou com o próprio Gogetsu, né? Como então o Ryu havia então treinado depois com o próprio Goken. Akuma ele é então mestre, né? Atualmente em Aksuken, uma arte marcial muito perigosa com o qual você pode então aprender movimentos poderosos, como por exemplo o Hadouken, variante mais forte do próprio Hadouken, né? Do próprio Ryu. Mas é usado então a escuridão interior, também equilíbrio dos detetores do próprio Anatsuken, que então desbloqueia então o verdadeiro poder de um guerreiro. O Satsu no Hado, o que significa então surto da intenção assassina, é o poder total liberado de um guerreiro furioso. Quando então Ryu liberou então esse poder pela primeira vez, por acidente, ele quase matou o Sagat, um lutador muito poderoso, e derrotou então Ryu com bastante facilidade. O próprio Akuma, cara, dominou então a sua própria escuridão interior a tal ponto em que, ao contrário do próprio Ryu, ele é capaz então de usar muitos movimentos do próprio Evil Ryu, que ele acaba usando, né? Só que sem mudar de forma. Por exemplo, o Tatsumaki Senpakuryu e também o Asura Zenku, um teletransporte de curto alcance, o Akuma ele é capaz de usar perfeitamente. Mas seu movimento mais forte é o próprio Shungoku Satsu, também tão conhecido como Racing Demon. Esse ataque também ataca diretamente a alma do alvo, né, que ele quer, com o peso de todos os seus pecados. Esse ataque ele pode matar qualquer pessoa que existe instantaneamente. O Akuma ele é o mestre nesse golpe. Durante algum tempo, o Akuma ele descobriu então uma nova forma chamada então de Oni, liberando então todo o seu potencial. Mas não vou considerar essa forma, né, essa batalha aqui, porque ela não é canônica, assim como também nenhuma outra aparição em algum tipo de outro jogo, por exemplo, o Azure Wrath, né? Não vou considerar. Um dos feitos também mais fortes do Akuma é destruir então a própria sua ilha em si, né? Enquanto ele estava nela. E também sobreviveu ileso nessa explosão. E para poder destruir essa ilha inteira, necessitaria então mais de 300 TNTs, cara, para poder destruir. O equivalente então a uma destruição de uma cidade inteira, por exemplo. Quem vence? Certamente seria então uma batalha, uma luta bem interessante, né? Principalmente se o Akuma ele iria então levar os lutadores de MK a sério ou não. Caso ele então considerasse então os lutadores dignos e se apreciarem, né, apreciarem seu poder ali, poderemos ver então um combate onde então veríamos o máximo do Akuma. Alguns personagens eles resistiriam aos golpes fatais do próprio Akuma, por exemplo Scorpion, Shao Kahn, Quan Chi, enfim, assim vai. Justamente porque ataques do Akuma que ele tem, né, que mexe então com a alma do indivíduo, ataques mais fatais, eles conseguiriam resistir, porque os personagens de Mortal Kombat, eles têm então a resistência à manipulação da alma, ataque diretamente na alma. Agora, é lógico que se usarmos fator de camada, que nem eu citei no início do vídeo, eu diria que o Akuma ele poderia então passar de uns 2 ou 3 reinos ali no máximo, cara. Como por exemplo o Chaos Helm, o Van Stenus, Havik Helm. Eu diria que se o Akuma ele enfrentasse personagens que já têm poderes mais divinos ou cósmicos, por exemplo Raiden, né, ou Shinnok, até mesmo também campeões como Liu Kang, não acredito que o Akuma ele sobreviveria muito tempo não. Principalmente que o Shinnok, por exemplo, ele tem alguns poderes interessantes, como por exemplo o seu amuleto, né. O Shinnok ele é um eterno deus ancião da morte e também governante do próprio Netherrealm. Ele é a própria encarnação da morte e também da própria destruição. Por mais que o potencial do Akuma ele seja incrível e daria sim um bom confronto contra o universo de MK, eu diria que o Akuma ele venceria cerca aí de 10 a 20% do universo de Mortal Kombat. Isso sendo então bem generoso, pois se nesse novo Mortal Kombat 1 aparecer novos personagens poderosos, pro Akuma vencer ficaria bem mais difícil ainda para ele poder vencer. Mas você acha que o Akuma ele venceria todo mundo de Mortal Kombat? Você acha que ele poderia sofrer em algum momento da luta ali contra algum outro lutador? Comenta aqui. Sugira também novos duelos também, que vai ser muito bacana trazer aquele seu duelo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.